Olá! Bora desvendar um dos conceitos mais importantes da matemática? Hoje a gente vai falar da função afim, que muita gente conhece como função do primeiro grau. Mas esquece a ideia de uma fórmula chata. Vamos pensar nela como uma máquina super poderosa que ajuda a gente a entender um monte de padrões que estão por aí, no nosso dia a dia. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que uma coisinha tão simples consegue explicar desde o preço de uma corrida de aplicativo até o jeito que uma planta cresce? É que as relações lineares, sabe? Essas que crescem num ritmo constante, estão em todo lugar. E a função afim é justamente a ferramenta que a gente usa para entender e até prever o que vai acontecer. Então, vamos mergulhar de cabeça e ver como essa máquina funciona por dentro. Tá aqui a planta baixa, o projeto da nossa máquina. F de x é igual a ax mais b. Parece simples, né? E é, mas é daí que vem todo o poder dela. Pensa assim, o x é o que a gente coloca na máquina, o input, e o f de x, que a gente também pode chamar de y, é o resultado que sai do outro lado. As peças mais importantes, os botões de controle, são o A e o B. E por falar em botões de controle, vamos agora para a sala de comando. São esses coeficientes, o A e o B, que a gente usa para ajustar exatamente como a nossa função vai se comportar. Se a gente entende o que cada um faz, pronto, a gente dominou a função afim. O A é o chefão aqui. Ele é o chamado coeficiente angular. Pensa nele como o controle de velocidade e direção da nossa máquina. É ele que diz o quão rápido o resultado y vai mudar toda vez que a gente mexe um pouquinho no x. É inclinação, sabe? A alma da reta que a gente vai ver no gráfico. E a lógica por trás do A é bem direta, olha só. Se o A é um número positivo, a máquina está no modo crescimento. Quanto mais x a gente coloca, maior o y que sai. A reta no gráfico vai para cima. Agora, se o A for negativo, a máquina está no modo decrescimento. Aumentar o x faz o y diminuir. A reta vai para baixo. Simples assim. Tá, mas e se a gente não souber o valor do A? A gente calcula. Ele é a variação no eixo y, o tal do ΔY, dividido pela variação no eixo x, o ΔX. Usando esse exemplo aí, para achar a variação em y, a gente pega o y do ponto B, que é 5, e tira o y do ponto A, que é 2, deu 3. Para o x, a mesma coisa. O x de B é 4, menos o x de A, que é 1, também dá 3. Agora é só dividir um pelo outro. 3 dividido por 3, pronto, nosso A vale 1. Certo, já entendemos o projeto, já sabemos como funcionam os controles, chegou a hora de ligar essa máquina de verdade e ver o que ela faz na prática. Vamos resolver uns problemas clássicos de concurso para pegar o jeito. Primeiro teste. Aqui, a máquina já veio toda configurada, com a fórmula f de x igual a 7x mais 10. A pergunta é, que número x a gente precisa colocar nela para que o resultado, o f de x, seja exatamente 24? E aqui a gente vê a máquina operando de trás para frente. A gente já tem o resultado final, que é 24, e quer descobrir o que entrou. Então a gente coloca o 24 no lugar do f de x e resolve a equação. Passa o 10 para o outro lado subtraindo, que dá 14, depois divide por 7 e tá lá. O valor de x que a gente procurava é 2. Teste concluído com sucesso. Adorei essa frase da nossa fonte. Ela já prepara o espírito para o que vem aí. A função de primeiro grau pode aparecer de jeitos bem diferentes nas provas. Então, vamos ver agora um desafio que exige um pouquinho mais da gente. Agora a coisa mudou. A gente não tem a fórmula pronta. A gente só tem duas pistas de como a máquina funciona. Se a gente coloca o número 1, sai o 4. Se a gente coloca o 2, sai o 7. A nossa missão, então, é descobrir quem são o A e o B, para depois calcular o que o problema está pedindo. Cada uma dessas pistas vai virar uma equação. Vamos lá. Usando a primeira pista, a gente substitui x por 1 e o resultado f de x por 4. Fica assim, a mais b é igual a 4. Agora com a segunda pista, x vira 2 e f de x vira 7. A gente tem que 2a mais b é igual a 7. Pronto, agora temos um sistema com duas equações. O segredo agora é resolver esse sistema. Um jeito bem comum é pegar a primeira equação, que é mais simples, e isolar o b. A gente descobre que b é a mesma coisa que 4 menos a, certo? Agora a gente pega essa informação e substitui lá na segunda equação. Com um pouquinho de álgebra, a gente chega no resultado. Nosso coeficiente A é igual a 3. Opa, se a gente já tem o A, achar o B fica moleza. É só voltar naquela relação que a gente achou antes. B é igual a 4 menos A. Como o A vale 3, o B só pode ser 1. Desvendamos o mistério. A fórmula da nossa máquina é f de x igual a 3x mais 1. Agora que a gente já sabe que o A é 3 e o B é 1, podemos finalmente responder a pergunta do problema.
Ele quer saber o valor de a ao cubo mais b ao cubo. Bom, 3 ao cubo é 27, e 1 ao cubo é 1 mesmo. Somando os dois, a gente tem 28. E tá aí a nossa resposta. Viu só? Um problema que parecia complicado foi resolvido passo a passo, de forma bem lógica, só porque a gente entendeu como as peças da nossa máquina se encaixam. Beleza, a gente já viu a teoria, já colocou a mão na massa com os cálculos, agora falta ver o resultado visual de tudo isso. Vamos entender o que são o domínio, a imagem e, claro, o famoso gráfico da reta. Voltando para nossa metáfora da máquina, o domínio é basicamente o cardápio de tudo que a gente pode colocar para dentro dela, todos os inputs. Já a imagem é o conjunto de todos os resultados que a máquina consegue gerar, todos os outputs possíveis. E aqui vem a melhor parte, uma super simplificação. Na função afim, a máquina aceita qualquer número real que a gente queira colocar, e ela também pode produzir qualquer número real como resultado. Ou seja, não tem restrição. Tanto o domínio quanto a imagem são um conjunto completo dos números reais. E esse gráfico aqui mostra tudo funcionando. O eixo horizontal, o eixo X, é o nosso domínio. O eixo vertical, o Y, é a imagem. Repara no ponto 8,3 que está marcado na reta. Isso quer dizer o seguinte: para o input x igual a 8, que faz parte do domínio, a nossa máquina produziu o output y igual a 3, que faz parte da imagem. O gráfico nada mais é do que o mapa visual de todos os pares de entrada e saída da função. E como tudo na vida, né, para ficar bom mesmo, tem que praticar. Entender a teoria é o primeiro grande passo, mas é resolvendo exercícios que a gente realmente fixa o conhecimento e se prepara para os desafios de verdade. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Agora que a função afim não tem mais segredos, que tal olhar ao redor? O valor que se paga por quilo no supermercado, a distância que um carro percorre em velocidade constante, a conta de água. Que outros padrões assim que crescem de forma retinha a gente consegue achar por aí? A matemática está em todo canto, é só uma questão de saber como olhar. Até a próxima!